Olá, meus amigos da Tax Prático, sejam todos muito bem-vindos. Já vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje, que será impugnação a autos de infração em matéria tributária. Para isso, receberemos minha amiga Lisli Pontes. Vou colocar aqui para vocês a temática, enquanto o pessoal está chegando, como sempre, audiência muito grande aqui da Tax Prático. Vamos lá, impugnação a autos de infração em matéria tributária com Lisli Pontes. Vamos publicar, vamos fixar. Comentário fixado, a Lisli já está por aqui. Já mandei o convite, minha amiga Lisli, poder participar aqui com a gente daqui a pouquinho. Ela está chegando aqui no Tax Prático. Um abraço para todos aqueles que vão entrando. E aí, Lisli, tudo bom? Tudo bem, boa tarde a todo mundo. Boa... Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Boa tarde, um prazer para a gente que faz parte aqui da Tax Prática lhe receber. Vamos dar aqui, Lisli. Que é isso, o prazer é meu. Vamos dar aqui 2 minutinhos, é o tempo que o pessoal vem chegando, vem entrando. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês a minha querida Lisli. Lembrando, mandando um abraço aqui para a Valéria, lá da Tax Prático, a Carla, se não me engano é da Secran, enfim. Sempre tem aquele pessoal fixo aqui que sempre está participando com a gente. Nossa querida Natália Lima, olha aí, nossa colega, né, de mestrado, está aqui também prestigiando. Show de bola. Pessoal, eu sempre espero aqui alguns segundinhos, Lisli, que é o tempo que o pessoal recebe os links nos grupos e aí começa a entrar. O Tax Prático aqui sempre tem uma boa audiência no geral. E lembrando que a gente sempre deixa no nosso IGTV a live para, se você tiver alguma dúvida, não deu para pegar tudo no momento, depois você pode também acompanhar. Mas, claro, quem está aqui ao vivo com a gente vai poder mandar as dúvidas. E, de preferência, eu deixo sempre essa dica, mande aqui no balãozinho que tem interrogação, porque às vezes tem muitos comentários e a gente, às vezes, não consegue acompanhar tudo. Então, de preferência, manda aqui no balãozinho com a interrogação. Lili Barbosa botando aqui. Olha o Rafa. Lili, eu tenho que clicar depois aqui para eu lembrar direitinho, tá? Que está muito miudinha a foto e de cabeça que não deu para lembrar, não. Mas vamos lá. Vou começar apresentando a Lisli. Ela é especialista em Direito e Processo Tributário. Então, está dentro daquele perfil que a gente sempre busca trazer aqui para a Tax Prática alguém que atua efetivamente em termos práticos, né? E, além disso, a Lisli é mestranda no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará. É minha colega, né? Também sou mestrando lá da UFC. E a gente pode unir, assim, o nosso estudo doutrinário com a nossa atuação prática. Então, por isso, a gente fez questão de trazer aqui a Lisli para falar desse tema, que quem é da área tributária, da área contábil, é um tema, assim, essencial. A gente vai tirar algumas dúvidas hoje, por exemplo, sobre quem pode fazer a defesa, uma impugnação em matéria tributária. Muita gente acha que só o advogado, e a gente vai ver que não. Às vezes o contador pode fazer, a Lisli vai explicar tudo isso aqui para a gente, tá? Então o pessoal está aqui chegando, muita gente boa aqui entrando. Meu amigo Hamilton Sobreira, eu gosto de chamar ele de Hamilton, né? Às vezes o pessoal chama Milton. Eu prefiro Hamilton, porque lembra mais um piloto. Mas, Lisli, inicialmente queria mais uma vez desejar boas-vindas a você. Já vou passar a palavra para você, que vai ser a nossa grande estrela aqui da tarde. E já começo te questionando de que processo administrativo nós vamos tratar hoje. Qual é o nosso foco? Oi, Rafa. Mais uma vez, boa tarde, né? Boa tarde a todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre os processos administrativos que visam determinar, né, e exigir créditos tributários. Existem múltiplos processos administrativos previstos na nossa legislação, né? A gente tem processos que decorrem de pedidos de parcelamento, que geram processinhos. A gente tem processos mais simples, a gente tem processos que visam a solucionar dúvidas dos contribuintes, processos de consulta. Nós também temos processos que visam restituir tributos. Então,
todos esses que eu falei são processos administrativos, mas hoje, como o tema da live é impugnação à auto de infração, e a auto de infração é um ato, né, que faz parte do lançamento de ofício, né, a gente vai tratar sobre esses processos tributários que visam determinar e tornar exigível o crédito tributário, né? O lançamento, de acordo com o Código Tributário Nacional, ele é um procedimento, né, executado por autoridade administrativa, né, prevista em lei, tá? Que recebe uma competência de uma autoridade hierarquicamente superior para fazer essa fiscalização, e o lançamento ele visa isso, né? Declarar quem é o sujeito passivo, dizer quanto ele deve, dizer qual legislação não foi observada, se existe uma penalidade aplicável, enfim, tudo isso vai ser feito nesse processo administrativo que a gente vai conversar hoje, né? E eu queria começar pontuando que nós vamos falar da regra geral, tá? A Constituição Federal, ela outorga uma competência concorrente para a legislação, para a União e para os estados legislarem sobre essa matéria. Então, para cada estado tem uma legislação específica, para cada município existe uma legislação específica. Então, a gente vai tratar da regra geral para que o pessoal consiga, né, conhecendo, né, a legislação federal, adaptar isso para as regras, né, de cada estado, enfim, de cada município que eles forem trabalhar, tá? O prazo que a gente tem que estar aqui, né, quando a gente trata sobre processos administrativos ou processos judiciais tributários, a gente sempre fica muito de olho em dois prazos, que é o prazo decadencial e o prazo prescricional. Aqui nessa situação a gente está de olho no prazo decadencial, porque o que é a decadência em direito tributário, né? É esse prazo que a autoridade tem para constituir o crédito, para fazer esse lançamento. Então, são 5 anos. Existem 2 marcos previstos na legislação, colocando de uma forma muito ampla, né? São contados, né? Esses 5 anos são contados da data da ocorrência do fato gerador ou do ano subsequente àquele que o crédito tributário poderia ter sido lançado, ou ainda, né, da decisão que declarou uma nulidade nesses processos administrativos. Então, ao final de um processo administrativo, né, se ele for declarado nulo, o auto de infração for declarado nulo, o prazo é restituído para a Fazenda executar o processo todo novamente. Prescrição e decadência dava uma live toda só sobre isso. Então, assim, eu vou pontuar de uma maneira bem ampla mesmo. Eu tenho um vídeo lá no YouTube que eu explico a diferença entre prescrição parcial e prescrição total no direito do trabalho. É o vídeo que eu tenho que é mais visualizado. É um tema realmente que o pessoal se interessa muito. Porque prescrição, né, se eu conseguir comprovar que houve, eu estou, de alguma forma, livrando aquela dívida. Então, acaba sendo um tema muito importante. Mas, Lísla, eu queria te perguntar também a respeito das notificações. Chegou a notificação de um auto de infração. O que é que eu devo observar em termos de formalidades que deve constar no auto de infração para que eu possa, eventualmente, começar a impugnação por aí? Pronto. Quando a gente recebe essa notificação, né, quando a empresa recebe essa notificação de lançamento, ela tem algumas opções, né? Ela pode pagar, parcelar, ela pode se defender administrativamente, ela pode socorrer direto para o judiciário, né, ir direto para a ação, ou ela pode não fazer nada, que é assim, o que a gente nunca recomenda, né? Sempre faça alguma coisa, pelo amor de Deus. E aí, o que deve ser observado, né, nesse momento é ter conhecimento sobre o que foi que aconteceu. Essa pergunta que você me fez é uma pergunta que eu recebo muito até de colegas que não são da área. Os colegas recebem um auto de infração e não sabem por onde começar, né? Então, vamos começar literalmente do começo, né? Como fala Paulo tantas vezes, que sou aluna dele também, já fiz vários cursos aí na Tex. Vamos começar pelo começo, né? Então, a gente tem que ver se a autoridade que executou, né, essa ação fiscal, essa ação de fiscalização, né, e aí a gente tem que lembrar que a ação fiscal não se confunde com a ação judicial, tá? Não é ação no mesmo sentido. A ação fiscal ela é simplesmente o ato de agir para fiscalizar, tá? Então, se a autoridade que executou essa fiscalização, ela tinha competência para isso, se a autoridade que deu a competência para ela também estava autorizada pela lei, porque existe uma delimitação de quem pode dizer quem vai fiscalizar, você está me entendendo? Sim. E houve até uma ampliação recentemente
aqui no estado do Ceará especificamente, mas isso tudo está muito normatizado nas legislações específicas, né? A gente tem, como eu falei, âmbito federal e âmbito estadual, cada um nas suas normas. A gente tem, normalmente, como é que começa essa ação fiscal? É por termo de início de fiscalização. Existem outras formas, quando a mercadoria está em trânsito é um pouquinho diferente, é a apreensão da mercadoria. Existem outras maneiras, mas, assim, ordinariamente é por esse termo de início de fiscalização, que vai conceder os poderes para o auditor. Então, vai dizer o que ele pode fiscalizar, qual é o tributo que ele pode fiscalizar, qual é o período que ele pode fiscalizar. Então, por exemplo, se o auditor recebe poderes para fiscalizar os anos de 2019 e 2020, ele não pode lavrar um auto de infração sobre o ano de 2017, porque ele está excedendo a competência dele, entendeu? Então, a gente começa conhecendo esse caminho, né, que o auditor fez para chegar ao auto de infração. E todas essas formalidades, né, elas podem parecer pequenas para quem não é do direito, mas tudo isso está previsto na legislação para que o contribuinte tenha os seus direitos respeitados, né? A gente sabe que o devido processo legal ele também se aplica aos processos administrativos. Então, assim, toda essa parte formal, né, ela visa assegurar os contribuintes dos arbítrios, né? Tem um exemplo clássico que a gente escuta muito, daquele auditor que sempre passa na frente de uma empresa e sempre autua, né? Quando ele está de mau humor, ele vai lá e autua aquela empresa. E é justamente esse termo de início de fiscalização que protege o contribuinte. Por quê? Porque ele só pode autuar se ele tiver poderes para fazê-lo, entendeu? Então, feito, né, esse início da fiscalização, a empresa será intimada, né, tem que ser cientificada dessa fiscalização, e aí já tem um efeito automático de excluir a espontaneidade. A empresa não pode fazer aquela denúncia espontânea que exclui a multa, né? A partir de agora não é mais aplicável. O auditor tem um prazo de 60 dias para concluir essa fiscalização, tá? Esses 60 dias é prorrogável por um igual período. E caso seja identificada a infração e a gente finalmente alcança a sua pergunta, é lavrado um auto, né? E o que é que tem que ter nesse auto de infração? Tem que ter a qualificação do autuado, o local, a data e a hora, né, dessa lavratura do auto de infração, a descrição dos fatos, né, que mais uma vez, como eu falei, é um auto de infração, então ele está ali descrevendo uma infração tributária. Então os fatos é uma das partes mais importantes e tem que estar muito bem detalhada, sob pena de prejudicar a ampla defesa, né? Você vai se defender do que se você não sabe onde foi que você errou, né? Então, os fatos têm que estar muito bem descritos de forma suficiente para a compreensão e esse exercício da defesa, a disposição legal infringida, a penalidade aplicável, a determinação, né, a quantificação, quanto é que está sendo devido, quanto é de juros, quanto é de multa, né? Um prazo para pagar ou para apresentar a impugnação, né? E, por fim, a assinatura do autuante, né, que é a autoridade que está fazendo a fiscalização. Perfeito. Tu fez várias colocações aí importantes e nesse primeiro momento. Eu acho que é justamente você fazer a análise das formalidades, porque de repente a empresa eventualmente pode até estar com algum errinho, mas se a formalidade não foi respeitada, não deverá ser julgado procedente esse auto de infração, não é isso? Exatamente. Todas essas coisas, essas partes iniciais que eu falei aqui, elas podem ser arguídas em preliminares, né, na impugnação ao auto de infração e pode sim gerar o julgamento improcedente da autuação. Aqui no Estado julga-se improcedente a autuação e no âmbito federal julga-se procedente ou improcedente a defesa, né? O referencial muda. Do ponto de vista, né? O referencial muda. Exatamente. Outra pergunta que eu queria te fazer, logo de início, que eu acho que essa é a dúvida de muitas pessoas. Chegou lá o auto de infração. Aí eu tenho que procurar um advogado, o próprio gestor da empresa, a empresa pode prestar esse serviço, o escritório de contabilidade, por exemplo, pode fazer eventualmente essa defesa. Como é que funciona essa parte? Pode. A atuação, né, na esfera administrativa, ela não é um ato privativo de advogado, e eu acho até que muitos dos nossos espectadores aqui, contadores, já devem ter se visto nessa situação de atender um cliente, é só atender um pedido de um cliente, para elaborar essa defesa. Sim, pode, o representante da empresa pode assinar, às vezes acontece
da impugnação ser elaborada por um profissional, enfim, assessoria jurídica, assessoria contábil e o próprio sócio da empresa assinar, né? Aí a diferença é que se não for o sócio que assinar, precisa de uma procuração, otorgando poderes, enfim, esse documento de representação vai em anexo à defesa, certo? Então, continuando aqui, né? Feita essa intimação lavado, auto de infração, o contribuinte tem que ser intimado. E é dessa intimação, né, do auto lavrado que faz cessar o prazo decadencial, tá? E por conta disso, tem até uma súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que excetua, né, essa previsão, né, de local, data e hora do auto de infração. Isso não gera uma nulidade se existir local, data e hora da intimação do contribuinte. Porque isso é justamente a partir da intimação que existe uma produção de efeitos, não tem um prejuízo, né? Muitas das nulidades aqui do processo administrativo, elas requerem exatamente essa observância do prejuízo, sabe? O princípio do prejuízo, ele anda muito atrelado a esse reconhecimento das nulidades. Certo? E aí, recebido o auto de infração, né? Certo. Recebeu o auto de infração. E aí, como é que faz? Por onde começar? Pronto. A gente começa conhecendo os fatos, né? A versão da autoridade já está lá. Tem que estar lá devidamente posta, devidamente explicada e comprovada. Né? Os documentos que instruíram, né, o auto de infração, eles têm que estar bem delimitados. Muitas vezes não vão todos em anexo, mas a empresa, o contribuinte tem que buscar essa informação, o que foi que originou esse auto. Então, pega todos esse conjunto do processo administrativo até esse momento, né? Quando a gente recebe a cópia do processo, se for físico, ou enfim, recebe o PDF, o processo começa com o auto de infração, a primeira página é o auto de infração. Mas, na verdade, a gente sabe que na ordem cronológica, até pelo que a gente acabou de conversar, o auto de infração ele não é o começo, ele está ali formalmente, mas logo em seguida você vai ver todos os passos do que a gente já conversou. Então, a gente verifica essas formalidades, a gente verifica todos os fatos que foram indicados pela autoridade e depois a gente vai buscar a versão dos fatos do autuado. A gente vai sentar com o nosso cliente e perguntar, e aí o que foi que aconteceu? Né? E não minta, não. Exatamente, não minta não, porque esse mentir é pior. E aí a gente vai buscar a versão do nosso cliente a respeito do que foi que aconteceu, né? E decidir acerca dessa apresentação ou não da impugnação administrativa, né? Dentro desse contexto fático que está sendo levantado. Aproveito aqui para mandar um abraço para o nosso colega também aqui, Thiago Vasconcelos, está prestigiando aqui a gente também, nosso colega lá do mestrado. Vamos lá. Mas aí eu queria saber agora, Liz, qual seria o prazo que o autuado possui para decidir se ele vai apresentar ou não esse auto de infração. E vou até alongar um pouquinho a pergunta. Vou fazer um paralelo, que eu realmente não sei, é dúvida minha, né? A minha área é trabalhista, né? Tributária, eu aprendo com os colegas aqui, como eu estou aprendendo com você. Mas no âmbito das infrações trabalhistas, da fiscalização do trabalho, você é notificado, você apresenta uma defesa. Aí depois, quando sai o resultado, se procedente ou improcedente, abre-se um prazo para você ou pagar com 50% de desconto ou fazer um recurso. Ou você paga com 50% de desconto ou você faz um recurso. Você não paga para recorrer, mas você perde o benefício de pagar com 50% de desconto. Tem algo parecido na seara tributária ou não? Queria que tu respondesse essas duas questões. Certo. Tem essa possibilidade desde o primeiro momento, assim, até para você apresentar a impugnação, se você não apresentar, você pode pagar com um desconto maior e esse desconto vai ficando menor com o tempo, certo? E o prazo, acerca do prazo para apresentar a impugnação, ele é de 30 dias, certo? Contado da data do recebimento. Então, assim, para quem não é do direito, essa contagem dos prazos, elas podem ser um pouquinho mais delicadas, mas assim, se nós recebemos hoje não, porque amanhã é feriado, se nós recebemos segunda-feira, certo? Uma intimação, exclui-se o dia do início, então exclui a segunda-feira, começa a contar na terça-feira, contagem em dias corridos,
Ixi, deixa eu ver aqui. Falaram que eu tô muito próxima. É porque tá cortando um Acho que pouquinho. melhorou? É porque tu tá cortando a cabeça. Mas Ah, assim, o é? importante é te ouvir. Melhorou? Tu teria que colocar a câmera assim mais pra cima, entendeu? Porque tá cortando daqui pra cima. Pronto, agora tá mais ok. Engraçado, eu me via normalmente. Ai, essas coisas técnicas. Eu não tinha nem comentado, assim, porque o mais importante pra mim é sempre a questão da voz. Melhorou? Assim, tu tá cortando da testa pra cima, mas tranquilo. Oxe, Pode seguir. não que agora eu quero arrumar. Meus amigos, e quem for tendo algum tipo de dúvida, pode mandar aqui pra gente, que no intervalo entre uma pergunta e outra. Ficou perfeito agora, viu, Liz? Pronto? Ó, Ai, perfeito. ótimo. Que a gente fica tentando encontrar um ângulo bom pra sair na live e acontecer essas coisas. Se preparou todo, Sim, onde era né? que eu tava? Ai, sim, com certeza. Sim, então, 30 dias contados, né, do recebimento, tá? Existem alguns entes que estão adotando a contagem em dias úteis, não são todos. Então, precisa de muita atenção, né, aonde vocês estão elaborando essa defesa. Na esfera federal é em dias corridos, tá? Começa a contar, então exclui o dia do início, inclui o dia do final. 30 dias para que todas essas decisões, essas verificações sejam tomadas para que a empresa decida se vai ou não apresentar essa impugnação, tá? Perfeito, perfeito. Show de bola. É outro questionamento, né? A gente está falando aqui de atuação no âmbito administrativo. Mas quando o autuado ele recebe saldo de infração, ele tem a opção de ir diretamente ao Poder Judiciário ou obrigatoriamente ele tem que se manifestar no âmbito administrativo para só, eventualmente, se for indeferido, ele poder atuar no âmbito judicial? Pronto, ele pode, certo, ir direto ao judiciário, mas ficando ciente de que essa judicialização da questão importa numa renúncia, né, do processo administrativo. Então, você não pode ter, ao mesmo tempo, uma discussão judicial acerca do crédito tributário e uma discussão administrativa, né? Essa previsão está até na Lei de Execuções Fiscais, importa uma renúncia. Mas desde que a discussão seja efetivamente acerca do crédito tributário. Matérias conexas, né, não importam necessariamente nessa renúncia. Por exemplo, existem questões de empresas que têm, sei lá, uma prova indeferida na esfera administrativa. A gente vai já falar sobre as provas. E aí, uma prova indeferida na esfera administrativa. Antes da resolução, né, do processo administrativo, a empresa, sei lá, impetra um mandado de segurança para ver reconhecido o direito de produzir provas. Né? Isso não é exatamente discutir o crédito tributário. Então, esses dois processos, por mais que sejam conexos, eles não discutem a mesma coisa. Entendeu? Então, é possível que eles coexistam. Se for para discutir efetivamente o que está sendo exigido, o crédito tributário, o valor, enfim, aí não dá. Se for direto para o judiciário, você renuncia, né, na esfera administrativa. Agora, existem muitas vantagens, né, de você fazer essa discussão na esfera administrativa, porque ela suspende a exigibilidade. E suspender a exigibilidade do crédito tributário é muito vantajoso. Eu acho que mantém, né, a certidão negativa, que a gente não está falando ainda nem em certidão positiva com efeito de negativa, a gente está falando de certidão negativa mesmo, porque o crédito tributário não está definitivamente constituído, então se ele não está definitivamente constituído, ele não existe, ele não pode realmente onerar a empresa, né? E daí advém muitos benefícios por isso, porque ter certidão te possibilita pegar crédito no mercado, te possibilita contratar com o poder público, né, participar de processos licitatórios. Então, são benefícios que daí decorrem, né? E a gente tem também no processo administrativo julgadores que são mais especializados na matéria, então você tem uma chance maior de ter determinados direitos ainda reconhecidos, né, na esfera administrativa, sem precisar da judicialização, sem correr o risco de ter o crédito inscrito em dívida ativa, que também traz muitos prejuízos para as empresas. Então, existem muitas vantagens, né, de fazer essa discussão administrativa, além do processo federal ser gratuito também.
É muito interessante, porque aí você não deixa transitar em julgado administrativamente, então ainda não gera dívida tributária. É, exatamente. Liz, eu optei uma vez por uma estratégia, conversei com o cliente, eu queria saber se seria possível também no âmbito tributário, trabalhista, um auto de infração. Como eu mencionei antes, quando sai o resultado da defesa que a gente apresenta do auto de infração, nós temos a opção, no âmbito trabalhista, né, da fiscalização trabalhista, nós temos a opção do pagamento com 50% do valor da multa ou do recurso, né? Então, foi que eu combinei com o cliente. Olha, vamos pagar aqui 50% do valor e, paralelo a isso, vamos entrar com a ação judicial pleiteando a restituição desse valor em decorrência da anulação da multa, caso a gente consiga a anulação da multa. Porque qual foi a estratégia? Bem, o caso é delicado, eu não tenho como garantir, eu acho que administrativamente nós não vamos ganhar, mas eu vou tentar que você tenha um benefício de pagar 50% e lá no Poder Judiciário a gente discute essa possibilidade de ser declarado nulo e de ter essa restituição. No âmbito tributário, isso seria possível? Algo parecido com relação a isso? Seria possível, assim, vou te falar meu entendimento, certo? Eu entendo que sim, que seria bem possível, porque você está exercendo um direito, em tese, que se você está pagando e é indevido, você está optando por um caminho que para você é menos oneroso, né? Compensa mais para você pagar 50% agora e permanecer regular, depois fazer esse pedido de restituição, né? Do que seguir, né, com esse tributo, enfim, na dívida ativa, que vai gerar uma série de outras repercussões, tá? Lembrando que o direito de restituição, sim, ele é possível ser feito, existe um prazo de 5 anos, também está descrito no Código Tributário Nacional. Agora, se existe uma tese que é trabalhada pelo Estado, né, que esses pagamentos ou esses parcelamentos, né, muitas vezes são parcelamentos, porque algumas vezes são valores altos e tal, importam em confissão de dívida, e aí a pessoa meio que renuncia, sabe? Entendi. É mais frequente em parcelamento do que em pagamento, mas existe essa tese que é trabalhada. E também existe uma outra particularidade dos créditos tributários, que tem que ser, a empresa tem que ver se ela prefere, quando ela obtiver esse direito de restituição declarado, se ela vai preferir ficar com os créditos, porque a restituição com o poder público é precatório, né? Então, compensa mais se ela ficar com os créditos para usar Uhum. num curto prazo. Então, assim, existem algumas estratégias que dão mais certo na Justiça do Trabalho, até pela própria celeridade, que é característica da Justiça do Trabalho. Eu não sei em quanto tempo o teu cliente conseguiria essa restituição na Justiça do Trabalho, mas coisa que não é nada rápida na Justiça Estadual, por exemplo, na Justiça Federal é um pouco mais, mas acho que não se compara com a velocidade da Justiça do Trabalho, entendeu? Então, assim, o giro para esse dinheiro voltar talvez não fosse tão rápido, Perfeito, perfeito. Aproveitar e mandar um entendeu? abraço aqui para o meu amigo Orlando, que esteve na live ontem aqui e está aqui nos prestigiando hoje. E aí, Lisle, a gente já falou agora do auto de infração, falou mais ou menos daquilo que pode ser suscitado, mas o que eu devo colocar na minha impugnação? Quais são os principais aspectos, aquilo de mais importante que eu devo observar? Pronto. A impugnação, né, ela inicia a fase litigiosa, né, porque a gente fala que essa fase de contenciosa, que é onde tem um conflito ali, existe uma discordância, né, acerca dos fatos do direito, enfim. E ela deve ser instruída, né, com todos os documentos comprobatórios, certo? De tudo que está sendo alegado. Então, a impugnação vai começar de uma forma muito semelhante às petições judiciais em geral, com direcionamento para a autoridade julgadora, né, que é a responsável pela apreciação dessa impugnação, vai ter a qualificação da parte, né, a descrição dos fatos e do direito, e aqui, né, dependendo da questão fática que está sendo trazida, muito importante que você detalhe bem os fatos. Como eu falei, os contribuintes se defendem dos fatos. Então, esse relato fático que tem sempre nas petições que a gente trabalha, eles não estão ali por acaso, né? É para a gente realmente trazer e valorizar essa parte dos fatos,
porque elas são muitas vezes determinantes, né, até para a aplicação da norma jurídica, saber qual norma jurídica aplicar ou não aplicar, afastar por causa disso, né? Nós podemos arguir também essas preliminares, como você bem ressaltou quando a gente estava conversando sobre as formalidades, e elas vão anteceder o mérito, né? E no mérito propriamente dito, a gente vai colocar a defesa jurídica, né? A aplicabilidade ou não, a defesa de aplicabilidade de uma ou de outra norma jurídica. Também temos que colocar, né, as diligências ou a perícia que se pretende produzir naquele processo, né, e uma eventual decisão judicial relacionada. Como eu falei, existem decisões, por exemplo, que versam sobre situações conexas, né, e que acabam gerando reflexos no processo administrativo. A gente tem aqui nessa situação o exemplo do lançamento para prevenir a decadência, né? Então, o contribuinte já estava vislumbrando uma situação que poderia gerar uma autuação, né? Ingressou em juízo antes do auto de infração, certo? Aí o magistrado reconheceu a plausibilidade do direito, o perigo da demora e concedeu essa tutela de urgência não a liminar, a depender do tipo de ação. Então, a exigibilidade fica suspensa? Fica. O crédito tributário não pode ir para a dívida ativa e não pode ir para a dívida ativa, mas geraria certidão, mas não pode gerar uma ação, uma execução, né? E aí, isso não pode gerar um prejuízo para a fazenda no sentido de não poder lançar o crédito tributário. Porque aí você seria impor à fazenda, né, a extinção do crédito. Então, o que é que eles fazem? Esse lançamento que é unicamente para prevenir a decadência, mas respeitando ainda a decisão judicial. Então, se porventura, né, a empresa possui uma decisão dessa que suspende a exigibilidade, pode anexar, né, ao auto de infração, por exemplo, para afastar uma multa que estava sendo aplicada ali, né? Se a exigibilidade está suspensa, a multa não pode ser aplicada no auto de infração também. Então, isso é um documento importante de ser anexado na defesa. Né? No que diz respeito à perícia, né, o decreto, né, 70235, que regula, né, o processo administrativo federal, ele fala que você tem que explicar o motivo do porquê que você quer aquela perícia, o que é que você pretende provar, já colocar também, né, na impugnação os quesitos a serem respondidos e a indicação do seu assistente de perícia. Poxa, fugiu a palavra. Se esses requisitos não forem atendidos, o seu pedido de perícia ele pode não ser conhecido, tá? É importante realmente deixar claro o que é que você pretende provar, porque uma perícia num processo desse atrasa muito. E, enfim, essa motivação afastaria um eventual exercício com má fé, entendeu? Uma prova com uma finalidade protelatória. Então, para até evitar utilizar o processo administrativo para uma finalidade que não seja, né, a sua própria, né? Verificar realmente a legalidade do ato, enfim, evitar o prejuízo para a administração, essa fundamentação ela é necessária, tá? Perfeito. E outra dúvida, Lisley, é se eu tiver, por exemplo, questionando a constitucionalidade de determinada lei. No âmbito administrativo, esses órgãos, eles têm competência para declarar a inconstitucionalidade dessa lei ou só na via judicial? Existe uma súmula, né, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que diz que as autoridades administrativas elas não têm competência para declarar essa inconstitucionalidade. Mas essa súmula, às vezes, ela é aplicada meio que à torta e à direita, por aí, e não são observados, né, os precedentes que originaram essa súmula. Que, na verdade, essas decisões, né, anteriores, o que são súmulas, né? Súmulas são... Desculpa, estou recebendo a ligação. Tranquilo. Só desviar aqui. Tá. Enfim, súmulas são produto, né, de decisões reiteradas. Então, para aplicar corretamente as súmulas, a gente tem que conhecer esses precedentes, né? E analisando esses precedentes, o que é que eles dizem? Que não pode haver um reconhecimento de uma inconstitucionalidade direta.
Mas uma inconstitucionalidade indireta pode não estar contemplada por essa súmula, então poderia sim ser reconhecida pela autoridade administrativa. Sabe, existe o caso de uma matéria, por exemplo, que é reservada à lei complementar, foi regulada por uma lei ordinária. E aí haveria um conflito, por exemplo, com o Código Tributário Nacional. Entendeu? Então, a autoridade administrativa poderia reconhecer sim isso, apesar de ser difícil, sabe? Na prática, isso é bem mais raro, mas não por conta dessa súmula, certo? E aí, feita apresentada a defesa, né? De especificadas as provas que se pretende produzir, anexados os documentos, enfim, o processo seguirá para o órgão julgador competente, né, que na esfera federal é a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que profere decisões monocráticas, né? Nessa primeira instância, é sempre uma decisão de um único julgador e a decisão colegiada após o recurso, certo? Perfeito. E aí, as decisões administrativas, né, a gente precisa lembrar que elas também têm que ser fundamentadas, elas têm que atender aos princípios constitucionais gerais relacionados ao processo, né? Então, elas têm que ter relatório acerca, né, do que aconteceu em todo o processo, uma fundamentação e explicação de tudo o que formou o convencimento daquele julgador, né, explicação dos motivos, até por uma determinação mesmo constitucional, além do devido processo legal, que mais uma vez é amplamente aplicado aqui, né, e a conclusão, né, o dispositivo, que seria o equivalente ao dispositivo, a conclusão da decisão, com uma ordem de intimação da empresa interessada acerca do teor dessa decisão. Para aí, sim, como você falou, efetuar o pagamento ou recorrer, e se já for decisão do recurso, enfim, apresentar um outro recurso administrativo para a autoridade. A produção de provas, Liz, é tranquila nesse âmbito? Tranquila em que sentido? Por exemplo, você estava falando aí da perícia, né? Geralmente lá o órgão ele dificulta muito quando tem algum pedido de perícia. Se eu pedir algum documento complementar que às vezes a empresa não tem, que está com o órgão, eles fazem essas intimações para essas empresas ou não? Olha, existe um princípio que vigora aqui no processo administrativo, que é o princípio da verdade material, sabe? Acho que tu deve lembrar, diferente da verdade processual, que é um pouco mais complicado de ser compreendido, Escrevi porque envolve sobre muita... isso na artigo de epistemologia. Foi? Pois é. E aí a verdade material, ela justamente diz que deve prevalecer isso, né? Não se pode presumir se você conseguir provar. E aí a verdade material, ela autorizaria até a produção de prova em sede recursal, justamente por não ter essa preclusão, né? Então, para que uma prova seja indeferida, para que a produção de uma prova seja negada, isso também tem que estar muito bem fundamentado no processo, até para evitar que posteriormente a defesa não seja conhecida por ausência de provas, né? Então, pode acontecer, mas pode acontecer de ser indeferido, mas o julgador ele tem que explicar muito bem o motivo pelo qual ele está indeferindo, sabe? É óbvio que sempre vão existir problemas. Eu, por exemplo, já identifiquei casos, né, já trabalhei em casos em que todos esses requisitos da prova pericial estavam expressos e na decisão o julgador disse que não tinha colocado. Então, assim, Cabe embargo? não cabe embargos. Triste. Não cabe embargos. Não cabe embargos. Assim, não está expressamente previsto. O Código de Processo Civil é aplicado subsidiariamente, mas o que normalmente é feito é essa interposição do recurso subsequentemente, né? O recurso previsto na legislação e não tem a expressa previsão de embargo de declaração no processo administrativo, não. Interessante, interessante. Estou aprendendo aqui. Essa parte tributária, eu confesso a você que eu estou aprendendo aqui com o pessoal da Tax Prática agora. Lígia, assim, por mim, acho que ficou muito claro, né, o que as empresas devem fazer quando recebem a notificação, o que deve ser observado. Acho que foi muito enriquecedor. Se tu tiver mais alguma colocação, alguma coisa a acrescentar,
pode falar. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar, a hora é essa. Porque eu acho que também é o que eu tenho dito, né? Às vezes a gente faz algumas lives que elas já são tão claras e enriquecedoras que todo mundo já fica satisfeito com as respostas, né? E foi o caso da live de hoje. Acho que ficou muito claro qual é o caminho, qual é o procedimento, o que deve ser feito quando a empresa recebe uma notificação nessas questões tributárias. Mas se tu tiver mais alguma coisa para acrescentar, tu pode falar aí à vontade. A Letícia está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim. Assim que finalizar aqui, vai ficar no nosso IGTV. Não, na verdade, eu expus tudo que eu tinha preparado para, né, conversar aqui com vocês, mas mas eu também queria colocar à disposição o meu e-mail, né? Ele está lá na minha biografia da conta aqui do Instagram, então se o pessoal porventura estiver constrangido, que preferir enviar uma mensagem por e-mail, tá lá, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida relacionada aqui à nossa conversa. No mais é agradecer o convite. Depois diga aí o seu Instagram, é Lisli Pontes, né? Só tudo junto? Lisli de Pontes, tudo Lisli de junto. Pontes. Lisli. Tá Isso. aí o nome dela aqui, ó. Lisli Pontes, né? Aí só acrescenta Lisli de Pontes, aqui fixado no nosso comentário. Olha aí, alguém aqui que é Montenegro, botando menina é boa, live excelente, a Laiane aqui colocando. Show de bola. Pessoal, Lisli, mais uma vez eu queria agradecer a sua disponibilidade. Acho que foi muito enriquecedor. Quem está perguntando aqui, a live vai ficar no nosso IGTV daqui a pouquinho. Quando terminar a live, eu já coloco lá. E você pode assistir novamente, né? A gente já está aqui há 40 minutos. Acho que deu para a gente ter essa panorâmica geral. E em nome da Tax Prática, eu gostaria muito de lhe agradecer pela sua disponibilidade, dedicação e pela clareza que você trouxe aqui para a gente, tá? Contribuiu bastante, eu tenho certeza, para todos aqueles que fazem parte aqui da família Tax Prático. Beleza? Então, Muito obrigada. Queria agradecer mesmo o convite, a oportunidade. Como eu falei, sou aluna aqui, né, da Tax Prático desde a época do ICMS Prático, mudou de nome, e faz tempo. E foi um prazer realmente poder contribuir aqui um pouquinho com, enfim, com o que a gente conversou aqui sobre o processo administrativo. show de bola. E as portas, o pessoal botando aqui foi ótimo, batendo as palminhas. E as portas continuam aqui abertas, tá? Sempre que tiver alguma ideia, algum tema, pode trazer pra gente, que é um prazer sempre receber boas pessoas. O Gerardo também botando aí muito bom, dando os parabéns, enfim. A Yaska botando aí maravilhosa. Show de bola. Lisli, minha amiga, muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso, viu? E a gente se encontra. Desejo muita saúde para você, para a família, né? Assim, para todos que estão também nos ouvindo aí, nos assistindo, nesse momento difícil que a gente está passando, mas a TaxPro está sempre aqui trazendo também informações para vocês. Então, uma boa tarde, quase boa noite. Beijo no coração. Fiquem todos bem. Tchau, boa noite. Tchau.